Estamos chegando para o nosso comentário dominical. Hoje, mais do que indignado, mais do que decepcionado com os últimos acontecimentos do nosso país. O assalto às contas dos pobres, mendigos, porque quem ganha um salário mínimo por mês é um mendigo, coitado. Não dá para manter uma família com dignidade. E ainda tem engravatados do poder que furtam, ou melhor dizendo, que roubam o dinheiro das contas deles. E não foi mixaria, não. 6 bilhões afanados, tirados das contas de humildes aposentados. Porque se eles entrassem na conta dos ricos, dos médios aposentados, da Previdência, diz que desconto é esse aqui? Mas eu já conheço aquela fila de pobres operários, de domésticas, de pessoas humildes do INSS, na rede bancária. Eles são tão humildes, tão simples, tão sem malícias, que eles chegam no caixa, se o caixa do banco tirar 100, 200 reais deles, eles nem notam. Bota o dinheirinho no bolso e nem conta direito e vai embora. Diferente de quem tem a aposentadoria mais elevada. Porque na hora que adentram no contra-cheque, epa, tem uma coisa errada aqui. Mas o operário, a mulher do campo, o caboclo sertanejo, que tem a sua aposentadoria rural, ele não sabe ler um contra-cheque. E foi justamente essa gente que de forma sorroteira, mafiosa, maligna, bandida, invadiram essas contas e levaram mais de 6 bilhões. Senhores, se fosse 6 milhões, 6 bilhões. Ora, por menos disso, o Supremo Tribunal Federal decretou, senhor Alexandre Moraes, a prisão do governador, presidente da República de Alagoas, Collor de Mello, por um desvio de 20 milhões. Meu Deus do céu. Eu não sei em que país nós estamos. Aí, o presidente, o ministro da Previdência, que coordena o Instituto Nacional de Previdência Social, permite que se enfie a mão e faça um rombo nas contas das pessoas humildes da Previdência Federal. Deles com o salário do teto de 8 mil e pouco. Ali não entra nesses, que esses são espertos, vão saber que a gente está tirando, bota nos pequenos, naquele pessoal do fundo rural, que é a maioria, né? São milhares e milhares. Por isso que conseguiram 6 bilhões. Desviar 6 bilhões de aposentados do fundo rural do país, dos pobres sertanejos, quase mendigos. Ô, presidente Lula, eu não sei fazer jornalismo de quinta coluna. O presidente Lula, ele vem tentando trazer para o país, ele ainda não tirou da cabeça e nem do coração dele o desejo de ver o país, o Brasil, entregue a um regime socialista de esquerda. E falando nisto, o Congresso Nacional não poderia nunca ter aceitado que o presidente Lula levasse o presidente Xi Jinping da China para dentro do seu palácio residencial e lá, a portas fechadas, assinasse um contrato, um convênio
O presidente da República entregando os principais minérios da Amazônia, em especial nióbio, o mais cobiçado hoje minério do mundo é o nióbio. A usina de nióbio de Minas, Aécio Neves, entregou de mão beijada para a China. E agora o presidente Lula entrega outra na Amazônia ao presidente socialista de esquerda da China. Por sinal, para mim, um estadista, porque tem postura de estadista. Estão vendendo o nosso país. Enquanto eles vendem o país e entregam as riquezas dos países até a países socialistas de esquerda, a máfia do partido assalta, afana os cofres públicos da pobre gentalha do sertão, humilde, que vai de chinelo, chapéu de palha, para a fila do banco. Lá ele entrega o cartãozinho dele, aí o caixa dá para ele o dinheiro que ele quiser, porque se o caixa tirar 100, 200 reais, ele nem sabe, coitado. Ele nem sabe quanto é que ele ganha, a maioria. Só sabe que ele pega aquele pacotinho, ele nem confere, ele bota no bolso e vai embora, a maioria. Não todos. Agora, convenhamos, quanta maldade, quanta malícia, atentar contra os contra-cheques dos menos favorecidos da sorte, dos aposentados mais humildes da Previdência Federal do nosso país. Senhores, aonde fica a ortodoxia ética, moral, de civilidade política? E o pior, o presidente Lula tenta retroagir esses saques ainda ao governo do presidente Bolsonaro. Não tente lamear o Bolsonaro não, presidente Lula. Se tiver começado lá no governo dele, vai ser mostrado. E se não tiver, com que cara Vossa Excelência vai ficar? Gente, não se faz política com 4 faces. O homem público tem que ser uma face, nem 2 faces. Não cabe mais no mundo político. O mundo político exige caráter elevado, ética, moral retilínea, para que você possa merecer um bottom de parlamentar, que eu já usei no meu estado. Eu fui parlamentar 3 vezes. Eu conheço a política por dentro e por fora. Eu sei quem eram os corruptos do meu partido, do meu governo. Porque em todo governo tem os corruptos, tem os corretos. É da natureza humana. Lamentavelmente, a família brasileira viveu esta semana um lapso terrível de vergonha, de indignação, de ver a televisão mostrando de manhã, de tarde e de noite o presidente, ministro do Instituto de Previdência dos Servidores Federais e dos Operários do Campo do Brasil. Olha, eu conheço esse rapaz que foi feito ministro. Eu tenho 79 anos, eu conheci o Brizola, eu conheci todo mundo. Eu conheço o prédio que morava o Brizola em Copacabana. Conheço a banca de revista que tinha o vendedor de revista na banca do Brizola. Sabe quem era ele? O senhor Lupe. E um dia de manhã o Brizola desceu, esquerdista, comunista, disse, porque eu assim, e aí, Lupe, quer se filiar ao PDT? Ah, doutor, eu quero. Ali nasceu o Lupe, pelo Brizola. Até disso eu sei, porque aqui no meu estado tinha um ícone do PDT do Brizola, que era uma das figuras mais ligadas a ele, e foi ele quem gerou, criou, opinou a sigla do PDT. Carlos Lobo.
um dos políticos mais sérios. Tentou ser deputado várias vezes, não conseguiu. Mas várias vezes foi vereador de Teresina e presidente do PDT do Brizola no Piauí. E eu sabia da história do Lupe contada por ele. E o Lupe, de vendedor de revista, numa loja de revista em Copacabana, virou ministro. Do ministro Lula, ou é muito inteligente, ou é só muito esperto. Só que dentre a inteligência e a esperteza, o campo é largo. E às vezes a esperteza, a imagem, a história do cidadão. O Brasil. E o presidente Lula ainda vai para a televisão tentar macular pessoas, vai de forma eufórica, presidente, essa sua assessoria de imprensa. Presidente Lula, eu sou jornalista, formado pela PUC, especialização na PUC. Esse seu coordenador de comunicação de hoje é pior do que o que saiu. O senhor vai para a televisão de forma atabalhoada, falando improvisado. Vossa Excelência não tem condições de falar de improviso. Vossa Excelência não tem cultura ampla para fazer discurso de improviso na televisão. Mande fazer o seu discurso. Discuta o que o senhor quer dizer. Bota no teleprompter na sua frente. E Vossa Excelência, lendo o teleprompter, Vossa Excelência fará um discurso coordenado, sério, bem planejado, para não causar decepção às pessoas, como jornalista como eu, Maduro, que eu sei que o senhor faz mais verborragia chula, diz mais asneiras políticas na televisão do que gera um pronunciamento ético, altivo, sério às pessoas que estão lhe vendo pela televisão. Presidente Lula, o senhor na televisão mais parece um camelô da 25 de março do que um presidente da República. O senhor precisa ter postura de estadista. E para ter postura de estadista, tem que ter escolaridade. Pelo menos buscar se aperfeiçoar com técnicos de comunicação de nível elevado. Foi o dia mais triste da semana para mim, da semana que passou e desta que já culminou, que está terminando hoje, né? Culminou com a demissão do Lupe, que eu não chamo mais de Lupe desde a hora que ele foi pego neste crime abominável, irrecuperável, condenável, maligno, perverso. Eu chamo de Lupa. Muda o nome dele, presidente Lula. Você agora vai ser o Lupa, porque você enxerga muito longe, rapaz, e só enxerga coisa grande. 6 bilhões. 6 bilhões, assim como 20 bilhões para a Lei Rouanet. 6 bilhões para lá, 5 para cá. Por que só vão bilhões? Presidente Lula, eu sou jornalista maduro, não sou burro, não. Graças a Deus, Deus me fez inteligente. Esses bilhões que estão saindo, será que não são os bilhões dessas carretas de armas que entram no Brasil? E das redes sociais de esquerda que já tem em todos os estados? Em toda a periferia dos estados. Eu até aceito que o presidente Lula tem o sonho de ver o Brasil transformado numa república socialista de esquerda, diferente de mim, que sou um democrata nato, que prego aqui neste canal, que nós deveremos assumir a condição do país, tirando a República Federativa do Brasil, e transformar o Brasil nos Estados Unidos da América do Sul, para competirmos com os Estados Unidos da América do Norte. E deixa a América Latina com os outros. Dentro da América Latina,
tem os americanos da América do Sul, Brasil, capital, Brasília. Estados Unidos da América do Sul, Brasil. Estados Unidos da América do Norte, Washington. É isso que tem que fazer. Os americanos do Norte e nós, os americanos do Sul. Mas ainda vamos ter que apagar essa molecagem que está aí em Brasília e constituirmos uma só democracia, com 2 partidos. Acabar esse avacalhamento. Quanto mais partidos, mais corruptos, mais vendilhões, porque os pequenos vendem até a alma para o presidente da República. 2 partidos grandes. Eu vou encerrar o meu comentário, mas antes do final, eu vou colocar uma entrevista aqui de um presidente da República, não vou dar o nome agora para ser surpresa, que para poder moralizar o seu país, ele fechou tudo, até o judiciário, apagou tudo para começar de novo. Porque a bandalheira de lá estava parecida com a bandalheira daqui. Solta o comentário. Não tivemos apoio no Legislativo, nem no Judiciário. Eles controlavam a Suprema Corte e 90% do corpo legislativo. E tudo que fazemos, a Suprema Corte diz inconstitucional, inconstitucional, inconstitucional. Então fomos ao povo e dissemos: não dá para trabalhar assim, precisamos de maioria no Congresso, precisamos de uma maioria esmagadora para aprovar leis e tirar essa gente toda. A única forma democrática e dentro das regras é conseguir uma maioria imensa no Congresso, porque o Congresso pode demitir qualquer um, até mesmo o presidente. Então o povo nos deu uma maioria esmagadora. Foi difícil. Em 2021, nas eleições para o Congresso, obtivemos uma supermaioria que diziam ser impossível pelo design do sistema. Mas conseguimos, e até mais que isso. Com essa supermaioria, a Constituição permite que o Congresso demita os juízes da Suprema Corte. Então, nosso partido demitiu os juízes da Suprema Corte ao obter a maioria. Demitiram o Procurador-Geral, mas precisa-se de 2/3 do Congresso para demitir um Procurador-Geral. Então, conseguimos 75% do Congresso. Que tal? Gostaram? É o Nayib Bukele de El Salvador. Ele teve que fechar tudo, apagar tudo para começar de novo, para poder fazer uma eleição limpa e fazer um país limpo. O Brasil está igual a El Salvador. Até o judiciário ele teve que mudar, que estava ele todo corrompido. O Brasil tem que imitar este país que vocês acabaram de ouvir, para poder arrumar a casa, redemocratizar, transformando o país numa república democrática, mas de verdade, com moral, com ética, com mãos limpas e gerando felicidade para o seu povo. Acorda, Brasil. As coisas estão piorando cada vez mais. E nós vamos democraticamente para as ruas pedir mudança. Não guerrilhar com ninguém, bater em ninguém, não. Pedir mudança, nós queremos liberdade, democracia e um estilo novo de governo confiável para a pátria e para as nossas famílias. É o nosso comentário de hoje. E prometemos voltar no próximo domingo assim, fazendo jornalismo sério, como aprendi com meu professor Maurício Azedo, de saudosa memória. Tchau e até o próximo domingo.